Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana, né? Estamos aqui na nossa live de terça-feira. Eu sou Ivani, da Igreja Evangélica Jesus para as Nações, que fica lá na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Pertenço à Célula Digital, né? Que tem como objetivo levar a palavra do Senhor a todos vocês, todas as terças e quintas-feiras, né? Então, hoje nós temos uma nova palavra, um novo tema, e, como sempre, vamos agradecer, pedir para Mestre Jesus que Ele esteja aqui conosco e que nos ajude a levar essa palavra a todos que nos escutam, para que a gente possa aprender consigo. É o que nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enfim, a palavra é a rocha do nosso sustento. Quem é a rocha do nosso sustento? É Mestre Jesus, né? Jesus é a rocha do nosso sustento. A nossa vida, nossa família, nossos negócios têm que estar sobre a rocha, sobre Jesus, apoiado nele. Senão as coisas não vão em frente. Nós temos que nos apoiar em Jesus, ao nosso mestre, né? Nesse mundo, com tantas dificuldades, a Bíblia nos ensina que precisamos estar com Jesus. Esse mundo é cheio de dificuldade, cheio de dificuldade. Mas se nós temos o Senhor Jesus como nosso sustento, aí nós vamos em frente, porque Ele está nos carregando, nos sustentando. Devemos buscar essa rocha, pois tudo muda. Mas não devemos tirar os nossos pés da rocha, que é Jesus. Tudo muda na nossa vida, tudo, menos Jesus. Por isso que nunca devemos tirar os nossos pés da rocha, que é Jesus. Está lá em Mateus 7:24. Está aqui, ó. Vamos ler aqui. 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, ele edificou sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Ela estava fundamentada na rocha, no Senhor. Pode passar tempestade, pode passar o que for, mas nada vai derrubar. E não caiu, porque estava edificada na rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Aquele que não ouve as minhas palavras não tem a casa edificada na rocha. Então nada acontece aqui. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, ele edificou sua casa sobre a rocha. Está lá em Mateus 7:24. Depois vocês podem dar uma lida. A maioria, quando aceita Jesus como seu Salvador, coloca os pés na rocha. Mas não é só começar com os pés na rocha, e sim permanecer. Porque às vezes você fala assim, nossa, eu fui na igreja, aceitei Jesus, agora todo domingo, toda semana eu vou nos cultos, tal, tô firme. De repente, esfriou. Não é só começar, é manter e permanecer os pés na rocha. Permanecer no Senhor Jesus. Ele nos fortalece, Ele nos carrega, pode passar a tempestade que for, mas se nós estamos fundamentados na rocha,
Nada vai cair, nada vai por rio abaixo, como está aqui em Mateus 7:24. Nos últimos tempos, as pessoas se esfriaram. As pessoas se esfriam. São instáveis. Começa bem, eu não diz começa bem e acaba mal, não. Começa bem e esfria. E as coisas não vão para frente, né? É necessário ter muita fé e muita renúncia também. Deixar de fazer coisas que fazia. Às vezes aceita Jesus, mas eu não vou deixar de ir na balada, não vou deixar sair com meus amigos, deixar de fumar, eu fumo, eu gosto, eu bebo. Às vezes você tem que renunciar a algumas coisas, não é verdade? O justo não será abalado, desde que estejamos firmes na rocha. Ninguém vai ser abalado se você está com seus pés firmes na rocha. Muitas situações irão tirar seus pés da rocha. Muitas situações. Vai aparecer coisas para você fazer. Ah, vamos lá, bebe só um pouco, fuma tal. Ah, nas baladas não tem importância não. Ó, as raposinhas na sua orelha para você fazer coisa errada. Quando você renuncia a algumas coisas, aquilo nunca vai te fazer falta. Isso você ouve das pessoas que aceitaram Jesus, que deixaram de fazer algumas coisas e que aquilo nunca mais fez falta para elas. Quando eu estou realmente firmado na rocha. Tem que ter muita fé, tem que ter renúncia para seguir a Jesus, para estar firmado com seus pés na rocha. O que vai nos manter em Cristo é o fundamento, é a fundação. Quando você constrói uma casa, não tem que ter estrutura? Não tem a fundação da casa? Porque se você não tiver a estrutura, a fundação da casa, a casa cai. Não é verdade? Então, a tempestade vem, mas vem para todos. Mas o que está sobre a rocha não se desestrutura. A tempestade vem para todo mundo. Para todo mundo. Mas se você tiver com seus pés na rocha, não vai se desestruturar, pois tem fundamento. É como eu falei, o fundamento, o alicerce de uma casa. Quando vocês vêm construindo uma casa, você não vê que no chão eles estão fazendo o alicerce para depois construir em cima? Se não tiver isso, não adianta nada. Apesar de passar por dificuldades, você sempre terá ajuda, pois você estará sobre a rocha. Se você passar por dificuldades, você vai sempre ter ajuda, porque você estará sobre a rocha. Todos nós estamos construindo algo. Vamos lá em Provérbios. Provérbios, aqui. Provérbios 24:3. Com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Então, com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Eu tenho que ser inteligente para firmar ela, né? Tá lá. Em Provérbios 24:3 aqui, ó. Com sabedoria, eu tenho que ter sabedoria para edificar, para me edificar sobre a rocha. E com inteligência se firmar nela, né? O que nós estamos construindo? Eu estou construindo alguma coisa? Eu estou fazendo meu alicerce para depois firmar meus pés na rocha? A diferença não estava no tamanho da casa, e sim no fundamento. Não é no tamanho da casa que eu tenho que me preocupar, e sim no alicerce, no fundamento. Não é verdade? No dia da adversidade, Deus olha para a fundação. Os homens olham para a casa. No dia do problema, Deus vai olhar para o alicerce.
Mas os homens em geral olham para a casa. Ai, que casa linda, maravilhosa, mas será que ela tem fundamento? Será que ela tem alicerce? Ai, que coisa linda, maravilhosa, olha, nossa, umas viagens boas, muito dinheiro. Ai, eu tenho isso, tenho aquilo. Eu estou olhando para a casa e não estou olhando para o fundamento, para o alicerce, né? O que vai sobreviver é a rocha. Temos que estar na igreja para Cristo e não amigos um de outro. Eu vou na igreja pela palavra. Eu não vou na igreja por causa do pastor. Ah, eu sou amiga do pastor, por isso que eu vou na igreja. Não, eu vou na igreja pela palavra. Posso ser até amiga do pastor. Ah, não, eu vou na igreja porque eu gosto muito do apóstolo, eu gosto muito de ver o profeta falar, eu gosto de um pastor tal. Pode gostar, mas o principal é a palavra. Porque ele é a rocha do meu sustento, a palavra do Senhor. Tem pessoas que colocam sua vida no dinheiro, no sucesso, mas temos que se colocar a nossa vida em Cristo. Tem gente que coloca sua vida no dinheiro, no sucesso. Tem dinheiro, mas não tem prosperidade, não é próspero. Entendeu? Tem dinheiro, mas não é próspero. A sua casa, às vezes, está caindo. É porque ouve a pregação, mas não a pratica. A sua casa está caindo em sentido figurado. A sua vida está em destruição, tudo está dando errado. É porque você vai lá, ouve a pregação, mas não pratica. Ai, que palavra linda que teve hoje na igreja, maravilhosa, tal. Saiu da porta para fora da igreja, não pratica nada que foi falado. Então a sua vida está em destruição, caindo, está dando tudo errado. Por quê? Porque foi lá e não ouviu a palavra do Senhor. Ficou olhando outras coisas e nem percebeu o que estava falando. Muito conhecimento, mas não pratica. Perdão, amor, não praticam. O que significa perdão, amor, não pratica? O Senhor deixou para nós o perdão, perdoar as pessoas. Ah, mas ele me fez tanto mal, vou perdoar? Perdoa, deixa para lá. Perdoa o que ele fez. A resposta quem vai dar para ele é Deus, não é você. Não é você que tem que ter raiva. Ai, porque isso, porque aquilo. Não, não, perdoa, está perdoado. Quem fez para mim está perdoado. Agora, desculpa, o castigo, se podemos dizer assim, quem vai dar e quem vai cuidar dessa pessoa é Deus, não é você. Amor. Devemos ter amor pelas pessoas. Não é verdade? Sua vida só vai estabilizar quando você praticar. Meus pés têm que estar na rocha. Não é porque você tem dinheiro, tem sucesso, mas sim tem seus pés na rocha. Em Mateus, tá lá, em 24, nós lemos, mas em 26 está dizendo assim: aqueles que ouvem as minhas palavras e não as cumprem, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou sua casa sobre a areia. A diferença foi a obediência e a prática. Não obedeceu. Às vezes você tem muita informação, mas pouca prática, com seus pés em cima da rocha. Em Tiago, vamos lá em Tiago. Tiago. Assim, Tiago. Tiago 1:22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Olha só, enganando-vos com falsos discursos.
Vou ler outra vez. Sede cumpridores da palavra. Aquilo que você ouviu, seja cumpridor. E não somente ouvinte. Não somente ouça, mas cumpra a palavra, né? Enganando-vos com falsos discursos. Cumpridor da palavra e não só ouvinte. Eu não vou na igreja só para ficar ouvindo, mas sim cumprir a palavra do Senhor. Revelação sem prática é ilusão. Tempestade vem para movimentar a nossa vida. Às vezes, em uma situação difícil, é para mim me movimentar, para mim prestar atenção. O que está acontecendo? Nos envergonhar, mas o que vai ditar sobre você é a obediência. Os pés na rocha. O milagre na sua vida só vai acontecer se você não desistir. Coloque seus pés na rocha, coloque seus pés em Jesus. Se você não firmar seus pés no Jesus, é como diz, a casa cai. Porque não tem alicerce. Eu não tenho meus pés firmados no Senhor Jesus. Então, nada na minha vida fica em pé, como diz. Nada. Tem sempre dando problema. Porque eu não estou acessada aos pés do Senhor. Os pés na rocha. Entendeu? Então, eu vou parar aqui hoje, para a gente deixar um pouquinho mais para quinta-feira, né? E vou dar o meu, como sempre, a minha agenda. Nós temos culto todos os dias às 7 horas da manhã, das 7 às 8, com o apóstolo José, oração do Pai Nosso, lá na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri. Nós temos às quartas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, um outro culto. Nós temos, domingo, o nosso culto com o profeta Vinícius Iracete. Então, se quiserem ouvir a palavra do Senhor, venha conhecer a nossa igreja e ouvir a palavra, né? Se vocês gostaram da palavra de hoje, joinha. Se gostaram, compartilhem. Compartilhem com a sua família, com seus amigos, né? Quando a gente dá joinha, o YouTube entende que isso é interessante, que é bom para as pessoas. Então, eles passam. Mas vocês têm que dar aquela joinha. Entendeu? Tá bom? Então, obrigada mais uma vez. Vamos agradecer, Mestre Jesus, por ter estado aqui conosco. Obrigada, Mestre, por sempre trazer a sua palavra, para que a gente tenha conhecimento e entendimento, e está sempre a sua rocha, né? Então, tchau, tchau. Até quinta-feira, tá?